história da Varig representa um marco no empreendedorismo gaúcho. Por ocasião dos 25 anos da constituição desta empresa de aviação, o jornal pioneiro da edição de 10 de maio de 1952 publicou a saga do fundador Otto Ernst Meyer. Nascido na Alemanha em 1897, Otto Ernst Meyer veio ao Brasil na década dos anos 1920, trazendo na sua bagagem profissional a riqueza de sua formação de piloto. Primeiramente, trabalhou como fiscal de uma fábrica de tecidos. Foi neste ofício que percebeu a dificuldade do transporte, inspirando o sonho de conceber uma empresa aérea que seria pioneira no país. Em 1925, o projeto começou a se solidificar e ganhar apoio da comunidade gaúcha, buscando a participação de acionistas. No ano de 1926, sensíveis com o propósito desenvolvimentista, a Associação Comercial de Porto Alegre, o presidente do estado Antônio Borges de Medeiro e a imprensa comungaram o esforço comum para concretizar uma campanha direcionada ao transporte aéreo. O primeiro suporte financeiro veio das ilustres personalidades políticas e empresariais como Alberto Bins, Adroaldo Mesquita da Costa, A.J. Renner, Arthur Bromberg, Antônio Chaves Barcelos, que possuía um lanifício em Galópolis, Rodolfo Arons, entre outros. Com este apoio, Otto Meyer viajou à Alemanha para buscar material técnico, capacitação humana e contato com empresas para dar suporte ao incipiente transporte aéreo no Brasil. Em 29 de janeiro de 1927, chegava ao Rio de Janeiro o primeiro hidroavião Dornier DOJ Val, apelidado de Atlântico, com capacidade para 9 passageiros, considerado um dos mais modernos de sua época, sendo conduzido por Henrique Fontanelli e Otto Meyer, dando assim início aos voos regulares entre Porto Alegre e Rio Grande. A Varig operou também o Dornier Comet, a partir da Ilha Grande dos Marinheiros, no Rio Guaíba, atendendo às regiões sul e sudeste do Brasil. Em 1932, adquiriu seu primeiro avião com trem de pouso, o Junkers A-50 Júnior. E depois o Junker F-13, iniciando seus serviços na capital gaúcha, no terreno que daria origem ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Oficialmente, em 7 de maio de 1927, era então fundada a primeira empresa de transporte aéreo no Brasil. Desde então, a Varig consolidou-se e evoluiu, tornando-se uma referência mundial. Sua trajetória é marcada por significativas fases que marcaram a aviação comercial brasileira. A companhia alemã Condor Syndicate, atual Lufthansa, possuía 21% das ações da Varig. Entre a década de 1920 e o início da década de 1940, a Varig, que até então operava apenas rotas regionais,
passou a expandir suas operações também para as regiões Centro-Oeste e parte da região Nordeste. Nesta época, a companhia foi fundada por Rubem Berta. Em agosto de 1942, a Varig fez o seu primeiro voo internacional, ligando Porto Alegre a Montevidéu, utilizando-se de um Havilland DH-89 Dragon Rapid. A partir de 1946, apresentou sua maior expansão de todos os tempos. Com o final da Segunda Guerra Mundial, aviões eram encontrados a preços baixíssimos no mercado, quando adquiriu equipamentos importantes como o Douglas DC-3 e o Curtiss C-46. Os primeiros chegaram em 1946 e operaram até a década de 1970, sem sofrer qualquer acidente ou incidente grave. Esses aviões permitiram à Varig uma rápida expansão, chegando a operar rotas para os remotos aeródromos das regiões Nordeste. Em 1955 chegaram os primeiros Lockheed Constellation e com eles a Varig inaugurou sua rota mais longa até então, que ligava Porto Alegre a Nova York com escalas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Santo Domingo. Estas aeronaves operaram até a década de 1960, quando foram substituídas pelos Boeing 707. Em 1959, os primeiros jatos comerciais da história da aviação, Sud Aviation Caravelle, entraram em operação pela Varig e foram empregados nas rotas para Nova York. Em 1960 foram substituídos pelos Boeing 707, um dos modelos que mais contribuiu para o crescimento da empresa, com 20 aeronaves na frota. No entanto, seus índices de segurança eram ruins, já que 7 aeronaves sofreram acidentes com perda total, cerca de 35% da frota. O modelo operou até o final da década de 1980, quando foi substituído pelo Douglas DC-10. Em 1961, a Varig comprou a Real Aerovias, que era a maior companhia brasileira do mercado doméstico. Com a incorporação, a frota da Varig praticamente dobrou, e com ela vieram os novos tipos como os Convair 340, Convair 440, novos Lockheed Constellation e Douglas DC-6, que foram empregados nas rotas domésticas de longo curso e internacionais. As rotas também foram incorporadas às da Varig, inclusive as internacionais. A aquisição também trouxe o Convair 990, então os jatos mais rápidos do mundo empregados nas rotas para Lima, Caracas, Cidade do México, Los Angeles e Miami. A partir de 1961, a Varig adotou como símbolo a Rosa dos Ventos, destacado na cauda de todos os seus aviões. Em 1965, a Panair do Brasil foi dissolvida pelo governo brasileiro e algumas das suas aeronaves e rotas internacionais foram repassadas para a Varig, o que permitiu o início dos voos para a Europa. 2 Douglas DC-8 da empresa dissolvida foram adicionados à frota, o que levou a ser a única companhia aérea do mundo a operar os 3 jatos americanos concorrentes, o Boeing 707, o Convair 990 e o Douglas DC-8. No mercado doméstico, investiu em novos aviões para substituir os Douglas DC-3. A companhia possuiu o monopólio nas rotas internacionais, porém nas rotas nacionais era ultrapassada pela VASP e Transbrasil. Em
1962, recebeu o Lockheed L-188 Electra, que seria amplamente utilizado nos voos domésticos e internacionais curtos, inclusive na ponte aérea Rio-São Paulo, a qual operou até 1991. Algumas dessas aeronaves operaram como cargueiras e fizeram voos entre Rio de Janeiro, Nova York e Lisboa. A década de 1970 foi marcada por diversos conhecimentos e expansões. Nesse período, o presidente Elliott Smith, que ingressou na presidência da empresa em 1981, investiu no serviço de bordo e de novas rotas e aeronaves. Foi quando se destacou entre as concorrentes mundiais, reconhecida pela qualidade do serviço de bordo, comparando-se com empresas renomadas como a Lufthansa, Air France, KLM e Pan America. O catering, serviço de bordo, servia caviar na primeira classe. Em alguns voos, o jantar tinha churrascos no espeto. O crescimento da empresa foi completado por novos e mais modernos aviões e novas rotas no mercado europeu, com saídas do recém-inaugurado terminal do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. Ainda na década de 1970, a empresa trouxe os primeiros Boeing 727, que foram utilizados em rotas domésticas e internacionais para a América Latina, Miami e Cabo Verde. Ao final de suas vidas úteis, alguns foram convertidos em cargueiros e repassados à Varig Log. Observando o sucesso da VASP com seus Boeing 737, a Varig comprou 10 modelos entre 1974 e 1975, que tornou-se um de seus principais aviões, substituindo a maioria de seus turbo-hélices nas rotas domésticas. No final da década de 1970, mais de 70% da frota era composta por jatos, o que proporcionou o início de voos ligando as regiões norte e sul do Brasil com menos escalas. Rotas como Rio de Janeiro a Manaus e Belém, até então operadas como escalas de voos internacionais, foram iniciados por essas aeronaves. Em 1974, a Varig recebeu o primeiro de 4 Douglas DC-10, encomendados 2 anos antes, que iniciaram a substituição dos Boeing 707. Foi o primeiro jato widebody body, 2 corredores, a serem utilizados por uma companhia na América Latina. Por sua elevada autonomia e velocidade, foram colocados nas rotas de maior curso da empresa, como Nova York, Frankfurt, Paris, Roma, Londres e também nos voos para Tóquio, com escalas em Los Angeles. Em toda a sua história, a empresa utilizou 15 DC-10. Em 1975, a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul foi comprada pela Varig. Inicialmente, a Cruzeiro não foi totalmente incorporada à sua marca e prevaleceu até 1992, mas seus aviões foram repassados para as rotas da Varig e alguns foram pintados nas cores da empresa. Em 1976, a Varig, junto com suas companhias de táxi aéreo, fundou a Rio Sul, que assumiu as rotas regionais da controladora da região sul do Brasil e mais tarde passou a operar no Sudeste e Centro-Oeste. Em 1981, a Varig recebeu os primeiros Boeing 747-200. A viagem inaugural ocorreu de Brasília a Campo Grande, trazendo o presidente do Brasil, João Batista Figueiredo. Primeiramente, foram 3 jatos empregados nas rotas para Nova York, Frankfurt, Paris, Londres e Roma. Devido à expansão da Varig e à vinda de outras empresas estrangeiras, o Galeão, principal aeroporto internacional brasileiro e de onde partiam praticamente todos os voos internacionais, operava acima do seu limite. Já prevendo essa situação, o governo iniciou a construção de um aeroporto em Guarulhos que, apesar de maior cidade e centro econômico do país, contava apenas com o pequeno e restrito aeroporto de Congonhas,
que não tinha capacidade para voos de longo curso. O Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, foi inaugurado em janeiro de 1985 por um Boeing 747-200 da Varig, procedente de Nova York. Em seguida, muitas companhias brasileiras e estrangeiras transferiram parte de suas operações para Guarulhos. Os voos internacionais que tinham origem e destino no Rio de Janeiro antes de procederem para o seu destino final, faziam escala em Guarulhos, onde havia maior fluxo de passageiros. No mesmo ano, a Varig ampliou a frota de Boeing 747, com a chegada de 2 aeronaves na versão 300, de maior autonomia e capacidade. Essas aeronaves encerraram o processo de substituição dos Boeing 707 e foram colocadas nas rotas para Paris, Nova York, Frankfurt, Londres, Joanesburgo e Tóquio. Em 1991, a Varig recebeu seu primeiro Boeing 747-400 sob arrendamento, com mais 2 encomendas para serem entregues em 1992 e 1993. Esta versão assumiu as rotas para Nova York, Paris, Roma, além de inaugurar a rota Rio de Janeiro para Hong Kong, com escalas em São Paulo, Joanesburgo e Bangkok, mas permaneceram na empresa até 1994, quando foram devolvidas. A situação econômica do país e as falhas de administração abalaram a saúde financeira da empresa, culminando numa moratória em 1994. Em 1980, a Varig encomendou 2 aeronaves Airbus A300 para operação em suas rotas domésticas de alta densidade. Com seu plano de expansão da atuação no mercado doméstico, optou por encomendar também 2 Boeing 767-200 em 1986. A aeronave bimotora podia fazer voos intercontinentais com maior eficiência do que aeronaves quadrimotoras. Estas foram os primeiros da Varig que não necessitavam de um engenheiro de voo a bordo. Em 1987 chegaram 6 aeronaves da versão 200ER Extended Range, que tinham autonomia aumentada e serviram nas rotas para a América do Sul, América do Norte e Europa, além de voos charters irregulares entre São Paulo e Rio de Janeiro, e também para a região Nordeste, em cidades como Salvador e Fortaleza. A partir de 1990, a Varig recebeu outras 9 aeronaves na versão 300ER, que foram empregadas nas rotas para Lisboa, Madrid, Roma, Milão, Chicago, Atlanta e Toronto. Em 1987, a Varig recebeu seu primeiro Boeing 737-300, dando início a um novo processo de modernização da frota. A substituição dos Boeing 737-200 terminou em 2003. A companhia também buscava uma aeronave para substituir o McDonnell Douglas DC-10, que já enfrentavam problemas relacionados à manutenção. Neste mesmo período, a fabricante lançou o MD-11, que contava com nova tecnologia, cabine digital, maior autonomia e capacidade de passageiros e carga. A Varig adquiriu o tipo para ser utilizado em viagens de alta rentabilidade. As 2 primeiras aeronaves chegaram no final de 1991 e foram destinadas para os voos de São Paulo para Frankfurt e Paris. Em 1998, a Varig expandiu a utilização de seus MD-11 nas rotas para Amsterdã, Bangkok, Buenos Aires, Hong Kong, Joanesburgo, Londres, Milão, Nova York e Roma. Em 1993 foi criada a Varig Log, uma divisão de cargas que assumiu o Boeing 727 e os McDonnell Douglas DC-10. A Top Taxi Aéreo associou-se à Varig, originando a Rio Sul Linhas Aéreas S.A., uma empresa somente de voos regionais, iniciando operações com uma frota de 8 aviões. A Rio Sul Serviços Aéreos Regionais foi criada em 24 de agosto de 1976 e suas operações tiveram início em setembro no mesmo ano. A Rio Sul também iniciou sua expansão
com a chegada do primeiro Boeing 737-500 em 1992. Novos jatos Embraer ERJ-145 chegaram em 1997, o que permitiu à empresa expandir seus serviços. A RioSul também criou os serviços de ponte aérea interligando os aeroportos de Congonha, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Além disso, adquiriu a Nordeste Linhas Aéreas. A frota foi renovada e passou a ser composta por Fokker 50, Boeing 737-300 e o Embraer EMB 120 Brasília. Em novembro de 1996, a Varig mudou sua identidade visual, adotando a estrela dourada. Em 1997, entrou para a Star Alliance. Durante o show aéreo em Farnborough Round, em 1998, a Varig anunciou a maior compra de aeronaves de sua história. Eram 39 aeronaves divididas em 15 Boeing 737-700, 10 Boeing 737-800 e 6 Boeing 767-300ER, e além de 8 Boeing 777-200ER. Em 2000, a Varig adquiriu alguns Boeing 737-400 utilizados pela Transbrasil. Mas em 2001, após os atentados de 11 de setembro, a aviação comercial foi atingida por uma crise com reflexo no mundo inteiro. Nessa mesma época foram fundadas e expandidas duas grandes concorrentes da Varig, a Latam Airlines Brasil e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Em outubro de 2001, a Varig recebeu o primeiro Boeing 777-200ER, aeronave mais tecnológica e com um sistema de entretenimento individual, no qual o passageiro pode escolher o que quer assistir em uma tela individual na própria poltrona. A Varig recebeu em 2005 mais 2 Boeing 777-200 provenientes da United Airlines e British Airways. Os novos aviões foram colocados nas rotas para Miami, Nova York, Frankfurt, Madrid, Paris, Amsterdã e Londres, revezando com os MD-11. Apesar de todas as inovações, a Varig estava com um balanço financeiro negativo. A diretoria não tomava qualquer atitude para evitar a crise e reduzir as dívidas da empresa. Além disso, vinha perdendo muito espaço no mercado doméstico devido ao crescimento da Latam Airlines Brasil e da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que adotou o modelo low cost, oferecendo passagens mais baratas. A RioSul também vinha perdendo espaço no mercado regional frente às concorrentes Trip Linhas Aéreas e Total Linhas Aéreas. O governo federal tinha uma dívida de mais de 4 bilhões de reais com a Varig, mas ao invés de quitá-la, tentou promover uma fusão com a Latam Airlines Brasil em 2003, sem sucesso. Mais de 15 anos, a empresa apresentou balanços financeiros negativos, além de ter mudado de comando mais de 5 vezes no período de 6 anos. Com dívidas estimadas em mais de 7 bilhões de reais, as dificuldades enfrentadas pela empresa foram reflexo do congelamento das tarifas aéreas na década de 1980 e década de 1990, complementadas por uma administração ineficiente. Em 22 de junho de 2005, a Justiça Brasileira deferiu o pedido de recuperação judicial protocolado em 17 de junho do mesmo ano pela Varig. Com essa decisão, a empresa teve seus bens protegidos de ações judiciais por 180 dias,
mas dispôs de um prazo de 60 dias para apresentar um plano de viabilidade e de recuperação dos seus credores. As dívidas da Varig chegaram a 5,7 bilhões de reais. Em novembro de 2005, a TAP Portugal, em conjunção com investidores brasileiros, formalizaram a compra das subsidiárias Varig Log e Varig Engenharia e Manutenção, garantindo o pagamento de credores internacionais. Após proposta de compra feita pela Varig Log, uma nova assembleia foi realizada em 12 de junho de 2006. Os credores da classe de uma empresa formada pelos trabalhadores aprovaram a oferta, mas os da classe 2, que conjuga fundos de pensão e o Banco do Brasil, e da classe 3, reunindo empresas públicas e de leasing, rejeitaram a proposta. Foram mais de 20 votos contrários apenas na classe 3, a maior parte deles advindos de empresas estrangeiras. Em 28 de julho de 2006, iniciaram-se as demissões na empresa, totalizando mais de 5 mil postos de trabalho cortados em apenas um dia, sem o pagamento das verbas rescisórias que estavam bloqueados pelo plano de recuperação judicial, bem como os 4 meses de salário atrasados. Dezenas de aviões ficaram retidos no hangar da empresa no aeroporto do Galeão sem poder voar. Alguns outros aviões ficaram parados por outros locais, como os Boeing 777-200, que ficaram retidos em Nova York e Salvador. Em 3 de agosto de 2006, a Varig operou seu último voo internacional, já que nesse dia os voos da Varig foram proibidos de pousar em Lisboa, Paris, Madrid, Londres, Roma, Zurique e Beirute. O único pouso autorizado foi em Frankfurt. Em 28 de novembro de 2006, a Varig anunciou a operação de mais 7 rotas entre 18 de dezembro de 2006 e 4 de março de 2007. Desta forma, a empresa passou a voar para os 12 destinos nacionais: Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Manaus. Em 14 de dezembro de 2006, a Varig recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para operar sob a razão social de VRG Linhas Aéreas, conhecida coloquialmente como a Nova Varig. Em 9 de abril de 2007, a VRG Linhas Aéreas foi comprada pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes pelo valor de 320 milhões de dólares. Em setembro de 2009, o juiz Luiz Roberto Ailde, titular da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro, decretou o fim da recuperação judicial da Varig, que estava operando com a bandeira Flex Linhas Aéreas. Segundo o juiz, as obrigações do plano de reestruturação foram cumpridas no prazo de 2 anos. O último voo comercial operado pela velha Varig, usando a bandeira Flex, ocorreu em novembro de 2009. No dia 20 de agosto de 2010, o Poder Judicial do Brasil decretou a falência da antiga Varig, além de mais 2 empresas do grupo, a Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e a Nordeste Linhas Aéreas. O pedido foi feito pelo próprio administrador e gestor judicial do grupo, Lix Associados, alegando que a Varig não tinha mais condições de pagar suas dívidas. A empresa Varig contribuiu no crescimento econômico do Brasil. Trabalhar na Varig era uma oportunidade de aprender a evolução tecnológica e estar sintonizado com a dinâmica mundial nas relações internacionais de comércio, turismo e aviação. Todas as manhãs, um advogado parrudinho e de voz grossa, uma ex-aeromoça esguia, loura e de olhos azuis, um engenheiro com cara de menino crescido e 2 administradores sorridentes se reúnem em um prédio de tijolos aparentes, situado numa imensa área arborizada na Ilha do Governador, zona norte carioca. A tarefa do pequeno grupo é atrair clientes para o seu negócio, treinamento de pilotos e comissários de bordo. Nos últimos anos, o grupo fechou contratos com a TAM, Gol, Azul e Avianca, além de empresas aéreas de Angola e da Bolívia. O serviço é tão bom que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, credenciou para fazer a homologação de certificação de pilotos,
um exame que tem de ser realizado anualmente para garantir que um piloto está apto para voar. O que dificulta o trabalho da equipe é o fato de seu negócio não ser propriamente uma empresa. Embora uma placa no portão identifique o local como Flex Aviation Center, trata-se de uma massa falida. O centro de treinamento que o quinteto se esforça para manter em operação é um dos poucos patrimônios que restaram da antiga Varig Linhas Aéreas, que chegou a figurar entre as maiores companhias de aviação do mundo, com 127 aviões voando para 36 países, uma rede de hotéis, uma empresa de logística, uma manutenção de aeronaves, estações de rádio e controle aéreo e 20 mil funcionários. Ao ter sua falência decretada em 2010, a Varig operava sob o nome Flex apenas uma rota nacional com um único avião velho e ultrapassado. A marca Varig já havia sido comprada pela Gol Linhas Aéreas, que levara junto as rotas e as frequências de voo da empresa em aeroportos nacionais e internacionais, os chamados slots. Naquela altura, quase todos os bens da companhia já haviam sido retalhados para ajudar no pagamento de uma dívida que no momento da falência era de 7 bilhões de reais. A Varig é o caso mais rumoroso de falência da história do país. Antes de fechar as portas, foi alvo de disputas acirradas dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Os envolvidos nunca se entenderam sobre a melhor estratégia para salvar a companhia. Fora da esfera governamental, os dirigentes da Fundação Rubem Berta, pertencente aos funcionários e controladora da empresa, dificultaram o processo ao resistir às operações de salvamento que significassem a perda do controle acionário. O mais melancólico dessa história é que a Varig poderia ter sido salva, avalia o consultor Joseph Barat, especialista em aviação e diretor da ANAC durante o processo de discussão sobre os destinos da Varig no governo Lula. Faltou no mínimo experiência de todas as partes para tocar um negócio tão grandioso. A aviação, diz ele, é o transporte do futuro que envolve alta tecnologia e mão de obra ultra especializada. A Varig tinha uma operação de primeira linha e foi uma pena o Brasil ter perdido a companhia, disse. O centro de treinamento da Ilha do Governador, próximo ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, é o bem mais valioso da massa falida da Varig, cujo gestor judicial é o advogado Jaime Narder Canha, de 46 anos. Ele foi colocado ali pelo juiz da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayalbi, para administrar os bens que sobraram e estão sendo leiloados para o pagamento dos credores prioritários, os funcionários que perderam o emprego sem indenização e os aposentados do fundo de pensão, o Aeros, que teve seu patrimônio dilapidado por várias diretorias da Varig. O centro de treinamento foi avaliado em 73 milhões de reais. Ele deveria ter ido a leilão, mas a Secretaria do Patrimônio da União requisitou o imóvel alegando que ele não estava mais cumprindo sua função. O leilão foi suspenso até que se decida quem é o dono do terreno. À época, Nader convocou o grupo de funcionários da Varig encarregados da administração da massa falida e os orientou a manter o centro em funcionamento como se fosse uma empresa. Desde então, a ex-aeromoça Patrícia Gomes, que trabalha ali há 25 anos, treinando tripulações junto com o engenheiro mecânico Jair Duarte, os administradores Adilson Freire e Carlos André Fonseca e mais uma equipe de 100 funcionários, todos remanescentes da antiga Varig, tratam de garantir a rentabilidade do negócio. Com os recursos dos contratos do centro de treinamento, cerca de R$1 milhão ao ano, Nader e a equipe pagam os advogados da massa falida e a manutenção dos bens. Os simuladores de voo são equipamentos sensíveis. A Varig investiu $12 milhões nessas máquinas, disse Jair Duarte, numa tarde de junho. Basta que se desligue o ar-condicionado que em 5 meses tudo estará arruinado e não poderá mais ser utilizado. Se o centro desaparecer, as companhias aéreas terão de treinar seus pilotos e comissários no exterior, o que encarece o serviço. O mais triste é que toda uma inteligência em treinamento de voo que deu prestígio à aviação brasileira desaparecerá junto com o centro, lamentou Patrícia.
O juiz Luiz Roberto Ayalba, ele circulou pelas salas da primeira vara empresarial no espaço de cerca de 300 metros quadrados no prédio do Fórum, no centro do Rio, apontando prateleiras e armários lotados de processo da Varig. Este é o maior processo do Brasil, disse. São 300 volumes e dezenas de milhares de páginas. A estimativa é que só os trabalhadores e o fundo de pensão, o Aero, sejam credores de 4 bilhões de reais. A dívida total da companhia se multiplicou nos últimos anos. Atualmente está na casa dos 18 bilhões. O juiz justifica esse aumento afirmando que a falência não congela as dívidas fiscais que continuam sendo reajustadas. Hoje, após a extinção da empresa, muitos filhos de ex-pilotos ou funcionários seguem a carreira em companhias nacionais e do exterior. Ou seja, Otto Meyer desbravou um mercado de serviço com reflexos positivos para várias gerações de brasileiros. O Brasil deve muito ao alemão que colocou o país na rota da civilização e do progresso aeronáutico.